Bom, você já deve ter visto inúmeros vídeos sobre esse tema, que é a importância de aprender a dizer não. Se você não viu, eu aconselho muito sinceramente que você possa pesquisar mais de outras pessoas falando, de pessoas de diversas áreas falando, de diversas idades, de diversos pontos de vista, porque eu percebo que é algo unânime, assim, entre as pessoas que conseguem, né, impor os seus limites, as suas fronteiras. Não precisa nem dizer impor, pode ser delimitar, marcar o seu território. Eu acho que é unânime o pensamento da importância de dizer não e que muitas vezes isso é algo que a gente precisa aprender, na maioria das vezes, né? Porque é muito comum que seja considerado de bom tom estar sempre disponível para que a pessoa, né, quando a pessoa precisar. E que dizer não é, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, associado a um ato de maldade ou de ruindade, melhor dizendo. E as pessoas não querem se identificar com algo que é ruim, com algo que não é bom. Afinal de contas, o bonito, o belo é ser bom. O recompensável é ser bom. O recompensável com os bons olhos de Deus, as bênçãos, a questão da caridade. Aí a gente entra um pouquinho nessa questão religiosa do quanto ela influencia, né? Que ela pode influenciar essa dificuldade de dizer não. Mas é a unanimidade da importância de aprender, da importância para a saúde mental, da importância para os próprios limites, para o bem-estar, sabe? Porque quando você tem ali bem delimitado qual é o seu espaço, qual é o espaço do outro, até onde ele pode chegar, e se você deseja chegar, ou se você deseja permitir, né? Quando você consegue estabelecer esses combinados, né, que são combinados a partir de dizer não, isso é um tremendo gerador de bem-estar. Então, é fundamental aprender. Eu, como psicóloga e psicoterapeuta, acho fundamental, percebo, não em todos, e eu nem diria na maioria, mas em parte, né, em parte das pessoas que chegam para um processo de psicoterapia, eu vejo muito presente essa questão da dificuldade de dizer não, de delimitar, de impor ou comunicar seus limites, né? Então, o que a gente pode começar pensando em relação a isso, né? Além dessa introdução, que também já tem alguns conceitos importantes. O que a gente pode pensar, em primeiro lugar, na questão de dizer não, né? A nossa vida, ela é cheia de atribuições, de compromissos, né? Habitar um corpo, viver numa casa, necessitar de alimentos, necessitar de energia, de lazer, de diversão, assim, atender necessidades de pessoas próximas a nós, filhos principalmente, em alguns casos pais, mães, parentes. Isso por si só requer uma presença imensa de nossa parte para que demos conta das atribuições da nossa vida, da nossa escolha, do nosso querer. Requer uma presença intensa, inteira. E se a gente não consegue muitas vezes ter essa presença inteira, né? Fato que a gente pode confirmar pensando, olhando para nossa vida com coisas que a gente esquece, coisas que ficam quebradas e a gente demora para consertar, compromissos que a gente tem que cumprir. Então, essa vida exige de nós muito, muito.
E se a gente não consegue dar conta da nossa situação, como é que a gente vai se sentir bem acumulando mais uma função, mais um favor a ser feito, mais uma demanda para que você faça e onde vai encaixar isso, o que você vai ter que abrir mão que é seu para poder receber essa demanda do outro e dar conta dessa demanda do outro. Então, gera uma confusão na sua própria vida, quando você não consegue dizer não, que faz com que você esteja ausente da sua própria vida, né? E isso, por si só, deveria ser o motivo principal, o maior motivo de as pessoas desenvolverem uma facilidade e uma tranquilidade de dizer não. Deveria ser assim, não é? Mas vamos pensar aqui comigo, por que será que é tão difícil? Tá caindo isso, né? Por que será que é tão difícil assim? São 3 letrinhas, né? N-A-O e o tio, não, né? Ou uma pequena frase, não dou conta, ai, dessa vez não vai dar, vai ter que ficar para próxima, ai, pede para outra pessoa, né, nesse momento, né? São palavras simples de serem ditas, mas por que a gente tem tanta dificuldade? O que atua no nosso comportamento quando a gente movimenta a nossa boca para dizer sim, quando a gente queria dizer não, né? Uma das coisas principais que, na minha opinião, afeta essa nossa dificuldade, né, de dizer não, pode ser o fato da gente ter dificuldade em lidar com o não. Quando o não vem do outro, e aí a gente tem que lidar com o não do outro. A maneira como a gente lida com esse não do outro vai refletir diretamente na nossa capacidade de dizer não a outro. Porque se eu lido mal com o não, projetivamente eu vou achar que o outro também lida mal com o não. Se eu fico chateada com quem me diz não, se eu fico magoada e às vezes até com raiva, porque eu esperava que me dissesse sim, é muito provável que eu pense que quando eu disser não, o outro também vai se sentir assim em relação a mim. E aí, ninguém quer não ser gostado, né? Ninguém quer ser rechaçado assim, ninguém quer ficar com a orelha quente porque tem alguém falando mal da gente, né? Então, por pura projeção, a gente acaba dizendo sim, com medo de dizer não, porque a gente tem medo que a pessoa reaja com a gente, como a gente reage com quem nos diz não. Então, para mim, é um dos principais motivos que faz a gente ter essa dificuldade, né? Mas existem outros também. Existe a questão, eu acredito que todos orbitam em torno desse, né? Porque existe a questão de querer ser considerado bom, né? Querer ser considerado caridoso. E aí a gente entra numa questão sobre a palavra egoísmo, né? Que às vezes uma pessoa que sabe se posicionar e sabe dizer não e considera as suas necessidades e vontades antes de qualquer coisa, como é que ela é considerada? Como egoísta, não é? Ela é considerada uma pessoa egoísta ou individualista, que só pensa nela mesma. Mas aí é que tá. A gente pensar na gente mesmo é o melhor ato que a gente pode fazer para a sociedade. Por quê? Porque se a gente considera o que a gente necessita, se a gente respeita as nossas vontades, se a gente segue o nosso coração, a gente está em conexão com a nossa essência. Nesse momento, a gente é a natureza. A gente está no fluxo da abundância, porque a gente está se respeitando. A gente está olhando para dentro da gente, pensando o que é que eu faço agora, o que é que eu preciso agora. Sinto vontade de fazer o que me pedem? Posso fazer o que me pedem? Se eu fizer o que me pedem, vai atrapalhar na minha vida, na minha rotina?
Responder a essas perguntas é um ato de extremo respeito consigo mesmo. E a maneira como a gente se trata, pode ter certeza, é a maneira como as pessoas vão nos tratar. Eu tô sentindo até que eu tô com um sotaque diferente aqui, falando agora. Tô meio baiana aqui, não é? E tô meio séria também, porque não sei, o tema é meio sério, mas eu gosto de trazer uma leveza. Mas aqui o tema é meio sério mesmo, né? Então é isso, você passa a respeitar mais a si mesmo quando começa a dizer os nãos que tem vontade de dizer. E quando você se respeita, as pessoas, obviamente, vão perceber e inevitavelmente vão lhe respeitar. Pra ser bem baiano, vão lhe respeitar, meu irmão. Porque é assim que funciona, entende? Quando a gente não se respeita, vamos lá, a gente passa por cima de uma necessidade nossa, de um cansaço e tal. Ah, mas é só um favorzinho, ai, não custa nada, né? A gente não se respeita, a gente passa por cima do que a gente realmente quer fazer ou não quer fazer. Que mensagem a gente está passando? Que a gente está sempre disponível. E uma pessoa que está sempre disponível, ela nem sequer é valorizada, porque todo mundo sabe que todo mundo tem uma vida para cuidar. E aí, quando a gente vê uma pessoa que prioriza a sua vida, a gente respeita, a gente valoriza o tempo dela, a gente não vai deixar ela esperando, a gente não vai marcar com ela e depois desistir, porque sabe que depois vai ser difícil marcar de novo, porque ela tem o tempo ali, né, bem, muito bem distribuído com a sua própria vida, né, para realizar os seus sonhos, para cuidar da sua própria evolução e da sua família, né. Então, esse estado de presença que faz com que a gente precise dar conta da nossa vida, que faz com que a gente dê conta da nossa vida, ele inevitavelmente traz a necessidade de dizer não, inclusive para o nosso crescimento, porque somente adultos podem dizer não, não consciente, né? Adultos são pessoas seguras de si, são pessoas que sabem o seu valor. Adultos saudáveis, né? Vamos falar assim. Existem vários tipos de adultos, né? Adultos infantis existem também. Mas esse adulto saudável, que sabe se respeitar, que sabe cuidar do seu tempo, ele também é respeitado. Ele também é valorizado. E além de tudo, conectado com a própria essência, e isso faz com que o mundo fique melhor. Porque se a gente faz só o que a gente quer, assim, né? Existem, claro, as concessões, é necessário, tudo que for de acordo com o nosso projeto de vida. Tem coisas que a gente precisa dar conta mesmo, né? Mas se a gente sabe que aquilo está nos levando para o objetivo da nossa alma, para a guiança da nossa alma, dizer não vai ficar cada vez mais fácil. Ter uma autoestima também segura, ter um autoconceito respeitável, é algo que também ajuda no processo de dizer não, porque inicialmente como que acreditar num merecimento. Ah, eu mereço dizer não, né? Eu mereço fazer o que eu desejo com o meu tempo, né? Me convidaram para tal lugar, seria muito legal ir, mas nesse momento eu não estou sentindo que eu quero ir, então eu vou respeitar esse movimento. Ai, mas fulanos vão ficar muito chateados. Poxa, só eu que não vou, o que vão pensar de mim? Aí é que tá. Essa preocupação, né, com essa importância da opinião da outra pessoa é o que desvia a pessoa de dizer não. Por quê? Querer ser bem conceituado, querer
não ouvir julgamento nenhum, não parecer que está sendo individualista, egoísta, grosso, enfim. Todas as projeções que as pessoas vão, de repente, colocar nela, faz com que ela evite dizer não e vá chateada, vá contrariada, vá por ir, por agradar, não por desejo, não por vontade. A energia fica diferente, o olhar fica diferente quando a gente faz alguma coisa forçada. Então, que possamos ter a maturidade necessária e urgente de aprender a ficar bem quando a gente recebe um não também. Porque a gente tem um jeitinho, né? A gente tem um jeitinho de querer burlar regras às vezes. Ah, cheguei tal hora, né? Deixa eu embarcar no avião. Aconteceu comigo já. De chegar, ter fechado os portões e não podia mais embarcar. E eu tava com meu bebê, fiquei desesperada. Comecei a pedir, por favor, dá um jeito. Mas o que seria o certo? Seria o certo eu ter chegado antes, né? Essa é uma situação urgente, mas em outras situações é ficar bem com o não. É saber aceitar o não, é saber que as outras pessoas têm os limites, os outros lugares têm as regras. E saber aceitar isso é importante para que as pessoas aceitem também os nossos, né? Bom, então é isso, é o que eu desejo para todo mundo. Mais uma vez reforço a importância de pesquisar esse tema. Eu indico muito o vídeo de uma das pessoas que falou desse assunto, que é a Fernanda Neut, Neute, Fernanda Neut. E um dos vídeos que eu mais gostei do tema sobre a importância de dizer não. Eu costumo falar para os meus pacientes que pesquisem o máximo que puderem e anotem os pontos principais e comecem a trabalhar, a exercitar essa postura nas suas vidas. É muito legal. Só tem acertos. É ótimo. É isso, obrigada, gratidão por assistir, agradeço.